Fala pessoal, eu sou o Nilkan. E bom, eu no vídeo de introdução eu tive um pedido, né? Um pedido para trazer um jogo que eu realmente joguei por muito tempo. Comecei a jogar Perfect World lá na época da escola, do ensino fundamental. E por influência de amigos, né? Um amigo em específico me fez querer jogar mais de uma vez. A gente sempre dividiu sala, então a gente sempre comentava, tudo mais, e eu decidi começar a jogar. E assim. Eu joguei PW por muitos anos. Eu acho que o PW ele é o jogo com a maior longevidade que eu vou estar comentando aqui. Foram mais de 10 anos jogando esse jogo. Claro que eu tive meus momentos de pausa. Não foram 10 anos ininterruptos, na verdade foram mais de 10 anos ininterruptos. Eu parei algumas vezes. Só que esses pequenos drops que eu fiz foram de maneiras específicas. Eu comecei a jogar quando eu era criança. Então, é normal que quando eu era criança, se eu não conseguisse atingir um objetivo ali que eu tinha traçado na minha mente, eu ficava frustrado e aí acabava abandonando o jogo por algum tempo, mas voltava. Ou eu acabava ficando obcecado com outro jogo, Grand Chase, Combat Arms, CS, que foram um os drops que aconteceram aí pelo tempo, mas eu sempre acabava voltando. PW era um jogo MMORPG, ainda é porque ainda existe. É, em que a forma com que tudo ocorria lá dentro, eu achava muito interessante, tanto para a época. Eu ainda acho o jogo legal, mas, cara, como o jogo foi se descrevendo, se desenvolvendo, na verdade, que me chateou um pouco, né? Como eu disse, eu passei por muitos momentos. Eu comecei jogando com sacerdote, depois eu fui jogar com guerreiro, depois eu fui jogar com bárbaro. E bárbaro eu passei por muitos anos jogando de bárbaro, muitos mesmo, até eu parar de jogar porque eu perdi minha conta. E aí depois de todo esse tempo eu voltei a jogar como tormentador. Mas aí foi quando surgiu o primeiro campeonato brasileiro, primeiro e único campeonato brasileiro de Perfect World, em que me convidaram para participar. Eu estava jogando há pouco tempo, ainda não estava completamente acostumado com as novas mudanças. E aí ficou a dúvida com qual personagem eu iria jogar. E aí o pessoal que me convidou, meu amigo também falou: Cara, você era muito bom de Bárbaro, eu acho que você deveria ir de Bárbaro, mesmo você não tendo um Bárbaro hoje em dia. E aí eu decidi ir de Bárbaro, né? Obviamente eu fui aprender o novo meta, fui ver como as coisas estavam acontecendo, as novas atualizações e tal, e fui de Bárbaro. E para minha surpresa, eu fui elogiado, né, pelo narrador lá do campeonato. Teve um momento em que o confronto era 6 contra 6. Teve um momento em que eu estava com 5 pessoas batendo em mim e eu não estava morrendo. Então eu fiquei de pé e aí foi o momento que o narrador falou: ninguém consegue matar esse bárbaro. Pelo pessoal que assistiu, pelo pessoal que jogava, por muita gente, eu fui considerado ali o melhor bárbaro que teve no campeonato, mesmo a minha equipe sendo eliminada no primeiro confronto. Infelizmente, a gente montou uma estratégia. Não foi possível seguir a estratégia, e aí no improviso o pessoal não conseguiu desenvolver muito bem. E aí a gente foi eliminado porque a outra equipe foi superior a nós, foi mais organizada e tudo mais. E assim, o Bárbaro, dentro desse jogo, ele é um tanque, certo? Esse jogo era muito bom porque todas as classes eram definidas, porém elas eram bem flexíveis. E assim, desde a época que eu comecei a jogar de bárbaro, eu era um bárbaro fora da curva. Como assim? Eu fui um bárbaro. Não vou dizer que eu fui um dos primeiros porque o jogo é muito velho, então não vou ter certeza. Mas eu nunca quis ser um bárbaro só para tanque. Eu nunca quis ser um saco de pancada para o time. Eu sei que em outros RPG a função de tanque você tem que exercê-la certinho. Mas como lá o tanque era baseado na distribuição de pontos de atributo, para você ser um bom tanque, você tinha que colocar a força mínima necessária para utilizar a arma e os equipamentos da classe, e o resto tudo em constituição para você ter o maior HP e defesa possível para você conseguir tancar mais porrada. Eu fazia o meu bárbaro full força, para ele ter o maior dano possível. E aí eu meio que eu fazia um híbrido entre o personagem, ele tinha todas as skills dele voltada para tancar e tudo mais, só que ele tinha um potencial de dano muito grande. E era esse potencial de dano que eu queria explorar, né? Em todas as skills dele, a única skill que ele tinha que fazia o potencial de tanque dele ser traduzido em um potencial de dano era o Armagedon.
E quanto mais HP o seu personagem tinha, mais dano ele tirava ao utilizar Armagedon. Era uma troca, né? Você trocava uma parte do seu HP por dano. E eu não gostava muito dessa ideia, né? Eu gostava de utilizar todas as outras skills que ele tinha para fazer o meu personagem ter dano. Então, sim, eu passei por muitos momentos difíceis, como, por exemplo, tinha. Na época você precisava fazer Dusk para fazer os seus itens, e aí tinha boss que eu não conseguia tancar porque eu não tinha HP suficiente, porque o meu bárbaro era full força, então tinha que ter dois bárbaros na PT ou um Sace muito bom para conseguir tancar, para conseguir curar ali, mesmo tendo pouco HP, ele não podia deixar muito o meu HP descer. Então, eu tive esses problemas todos durante a minha trajetória no PW, né? Só que isso foi no passado, né? No presente, quando eu fui jogar lá o campeonato, eu também coloquei o Bárbaro full força, e mesmo full força, aí por isso que muita gente tava considerando ali que eu fui o melhor bárbaro em campo, teve poucos bárbaros também jogando esse campeonato, porque mesmo full força, eu estava conseguindo recursar e ficar em pé. Eu não estava na forma tigre dele, que ele fica com mais HP e mais defesa, em pé, tancando cinco personagens, focando para bater em mim. E eu não estava morrendo, eu estava segurando quase que sozinho. O Saci me ajudava uma vez ou outra, mas ali com os meus recursos eu conseguia me manter vivo. Então esse foi um ponto. E após esse campeonato, após o pessoal ter falado que eu fui um bárbaro muito bom, que eu joguei muito bem, apesar da eliminação, eu disse, poxa, eu até falei lá no campo que eu tava, eu falei uma piada, né? Que por mais que eu gostava muito do Tormentador, meu coração era selvagem, porque é a raça do Bárbaro, né? E aí eu troquei, eu simplesmente abandonei o meu Tormentador e fui criar um Bárbaro do zero, de novo, o pau Bárbaro, e esse Bárbaro eu fiquei jogando com ele até eu dropar totalmente o PW dessa última vez. E aí, a gente entra no ponto de que atualizações. O jogo ele se passou por muitas eras, né? E eu peguei boa parte delas. Então, antigamente, onde você só precisava se preocupar em equipar o seu personagem, upar o seu personagem e colocar os pontos nos atributos corretos para sua classe, agora já não era mais assim. Agora você já tinha meridiano para upar, cartas para fazer combo, você tinha runas para se preocupar, porque as runas mudavam o efeito das skills. Você tinha sistema de crianças, que eram as crianças celestiais, que te davam um atributo, mas também te permitiam fazer algumas outras coisas, se transformando nessa criança momentaneamente, se eu não me engano, por um minuto. Se transformando nela, você tinha acesso a skills diferentes e tudo mais. Então, as Diamonds, que eram as fadinhas que acompanhavam você, tipo um papagaio, elas já eram muito mais meta do que antigamente era normal você jogar até sem a Diamond. Tinha sistema de astrolábio, tinha sistema de conduite, tinha muitos sistemas agora para você atualizar o seu personagem. E aí, isso, na minha opinião, gerou um problema. E o problema era o seguinte: era tanta atualização para fazer, tanta coisa para mudar, tanta coisa para mexer, que você tornou tão discrepante o personagem que não era atualizado com o personagem que estava atualizado, que criou-se um abismo enorme, enorme, tanto entre não só o iniciante, mas entre o personagem que não estava totalmente atualizado e o personagem que estava atualizado. Ao ponto de que o personagem que estava atualizado, ele conseguia retirar todos os itens dele, todos, todos, ficar com nada, zero equipado, totalmente nu, pelado com a mão no bolso. E mesmo assim, um personagem que também era nível máximo, mas não era atualizado, não conseguia matar esse personagem no PVP. E isso pra mim era uma coisa, uma vantagem muito, não era era uma vantagem, claro, para o cara que estava atualizado, mas era muito desleal, criou um abismo muito grande, né? E aí o jogo também se tornou infinito. O jogo é chinês, então aqui o servidor brasileiro, ele tem algumas particularidades e principalmente a principal particularidade dele é que ele está atrasadíssimo em relação à China, por mais que a equipe lá da Level Up ela tente o máximo possível trazer as atualizações, há essa discrepância aí também de atualizações. E aí o jogo começou a ficar chato, monótono, virou um serviço. Você praticamente tinha que trabalhar para o jogo. E aí coisas como, por exemplo,
Essas atualizações que quando eu era criança eu tinha tempo para fazer, acabou que eu não tinha mais tempo para fazer. Para vocês terem uma ideia, para fazer o último up da arma da casa, do up 4 para o up 5, você precisava de 13 sopros de dragão. E aí você primeiro tinha que fazer a moradia ter a maior prosperidade possível para que você conseguisse, durante as quests diárias, fazer o sopro do dragão. E você tendo esse requisito, você tinha que fazer todos os dias. Fazendo todos os dias, você ia ter a cada 30 dias um sopro do dragão. Você precisava de 13. Então veja que para fazer uma arma, você precisava farmar por um ano e um mês. E isso, cara, honestamente, no momento ali que eu tava jogando, era uma coisa legal, era uma meta, um objetivo e tudo mais, uma conquista. Mas depois, quando eu caí em si, caí na real, não sou mais criança, né? Tenho responsabilidades e tudo mais. Não tenho como dedicar esse tempo a um jogo. É um jogo, pô. Eu não posso vender minha conta depois. E aí entra uma coisa que o Skipinho fala que eu ouvi e concordo. Né? Para quem não conhece o Skipinho e tudo mais, o Skipinho do YouTube, da Twitch e tal, que é o seguinte: o brasileiro ama um MMORPG. A gente gosta muito de MMORPG. Mas você dedicar todo esse tempo e até dinheiro você comprando as coisas para você conseguir conquistar mais rápido e depois você não conseguir vender o seu personagem, isso é horroroso, pô. E o primeiro MMORPG que trouxer, obviamente, uma boa jogabilidade, uma boa lore e tudo mais. E além disso, você, pô, joguei isso aqui, não estou mais feliz, vou vender minha conta, e você ser permitido vender, não ser uma coisa que você tem que fazer praticamente como se fosse um mercado negro, vai trazer bastante gente para jogar junto com ele, que hoje em dia a gente não tem. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu fiz em todos esses anos lá, se perdeu. Eu não vendi minha conta, então se perdeu, não tive retorno financeiro nenhum. E esse é um ponto muito ruim, um dos pontos que me fez querer dropar do jogo, e não me fez também um trauma. Eu não jogo mais MMORPG, eu não jogo mais RPG, eu não quero mais jogar nenhum outro jogo que eu precise farmar nesse jogo, sabe? E principalmente se for um farm excessivo. E principalmente se o seu farm puder ser substituído por compras, por dinheiro. Se tiver esse sistema no jogo, eu não jogo. Simplesmente eu não jogo, certo? Um problema que tinha no passado que foi resolvido, né, que era o seguinte: na época a gente não tinha contato nenhum com a empresa do jogo. Então a gente só sabia das novidades porque saía uma notícia no site, a gente lia e pronto. Depois isso aí foi resolvido com o Discord e tudo mais. Também foi implementado um sistema de parceria e assim, por mais que a ideia de você ter parceiros, criadores de conteúdo, moderadores, tutores de classe e tudo mais, seja muito bom essa ideia, a execução era uma bosta, era péssima, né? Você tendo pessoas que se dedicavam bastante para fazer seus conteúdos, para moderar o seu servidor, para elaborar e responder dúvidas sobre a classe, com recompensas ridículas. Sim, não é porque a pessoa estava se dedicando e tal, é um jogo e tal, que você não deve receber nada. Pô, isso aí, realmente a recompensa era ridícula. E eu fiz parte desse momento aí, né? Bom, mas essa parte aí do sistema de parceiros, a recompensa ruim, também não foi um dos motivos que me fez quitar do jogo, né? Obviamente eu estou listando aqui coisas que eu passei, coisas que eu fiquei insatisfeito ali no momento, mas não foi o motivo principal que me fez dropar. E outras coisas que acontecia foi o seguinte: voltando em relação à atualização, o jogo ele se tornou infinito. Primeiramente, antes de falar sobre a infinidade do jogo, na época, você tinha a necessidade de ter um bárbaro na sua PT, porque o bárbaro era o tanque. Aí, com o tempo, isso já não foi mais necessário, porque com as atualizações, todos os personagens passou a ter muito HP, muita defesa. Aí introduziram várias outras coisas, como nível de defesa, penetração, etc., espírito, etc., coisas a mais. E aí, essa atualização já começou a nivelar todo mundo, independente da classe, já aí foi uma coisa que eu não gostei. E aí, o jogo era infinito, e eu lembro que eu demorei muito para conseguir a minha arma UP5 da casa. Aqui eu falei pra você dos 13 sopros de dragão. E quando eu consegui, eu já tava chegando no jogo a G18, que é uma arma melhor.
Então eu sempre estava atrás, eu sempre tinha que ficar correndo atrás para conseguir atualizar, e sempre que eu conseguia atualização, vinha uma atualização nova que tornava o meu equipamento obsoleto, eu tinha que buscar atrás de um equipamento novo. Além disso, o jogo ele se fez necessário você ter dois equipamentos, né, dois sets de equipamento, um voltado para ataque e um voltado para defesa. Todas as classes precisavam ter isso. Então você precisava investir muito ou farmar muito, e claro, eu não vou trabalhar para o game sem ter retorno nenhum, né? Então, literalmente, essa questão de você precisar sempre correr atrás, sempre tratar o jogo com diárias, né? Você tem que entrar para fazer diárias, você não pode deixar de fazer diárias, etc, etc. Você tem que trabalhar para o game, me fez querer parar de jogar. E acabei parando de jogar. Deixei meus amigos lá, alguns eu ainda falo até hoje, fiz boas amizades lá, mas abandonei o game. E tem muitas outras coisas a se falar, né? Eu acho que para o vídeo não ficar tão grande, porque ele já deve estar grande, tem muitas outras coisas a falar, mas esses aí foram os principais motivos. Ah, eu dei um cortezinho aqui na edição, porque quando eu tava editando aqui, né, o áudio e tal, eu lembrei de comentar uma coisa. Eu acredito que iriam surgir comentários, talvez, assim, ou pelo menos o pensamento de algumas pessoas que, se a infinidade do jogo, a necessidade de farmar ou de donatar era tão grande assim, eu poderia simplesmente jogar um PW pirata, né? Só que assim, joguei, eu joguei muitos deles. Só que a maioria dos PWs piratas eram PW Zap, né? O que significa PW Zap? Assim como existe no GTA. São PWs ali que são servidores que são abertos ali para farmar o máximo de dinheiro possível e depois fechar. Basicamente é isso. Os que continuam abertos por muito tempo têm uma base de jogadores muito menor do que o original. Então, para jogar sozinho, meu parceiro, ou para você ter ali o seu esforço sendo deletado simplesmente porque o dono do servidor Zap vai abrir outro, eu prefiro não jogar, entendeu? Então, isso foi só um adendozinho aqui sobre a questão dos servidores piratas, né? Obviamente, né, eu acho que um dos motivos também foi que eu tive oportunidades em outras coisas, outros jogos, outros sistemas, e eu acabei aproveitando essas oportunidades. Então, eu abandonei o meu cargo na moderação, abandonei meu cargo de tutor de classe, deixei de criar conteúdo para o jogo e fui aproveitar essas oportunidades, não fui ganhar dinheiro, porque o PW já estava tirando isso, né? Então, esse foi o motivo do drop. Bom, gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final. O vídeo que está passando aí é de uma grande amiga minha, né, da Rê. Então, os links estão na descrição. Passem lá, aqui na descrição. Visitem o canal dela se você gosta do jogo. Se você já jogou o jogo, ela sempre está postando conteúdo lá. Ela se dedica bastante, ela gosta muito do jogo. Então, passem lá. Sintam-se à vontade para comentar da forma que quiserem, tá? Só sejam respeitosos, como eu sempre digo. E é isso, valeu, falou e